Lição número 4, 26 de abril de 2026. A confirmação de uma promessa. Deus fez várias promessas. A primeira promessa que foi feita lá no Jardim do Éden, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E se passaram várias gerações, homens que tinham intimidade com Deus, mas o Senhor fez uma promessa para um homem chamado Abrão, que era residente na cidade de Ur dos Caldeus, sendo ele ainda de uma família de idólatras. Mas como Deus, ele não faz e não fará acepção de pessoas, ele chamou Abrão lá na terra de Ur dos Caldeus, mandou que ele saísse do meio da sua parentela, que ele lhe mostraria uma terra que emanaria leite e mel. E as promessas que Deus ele faz, jamais ele deixaria de cumpri-la, independente das nossas falhas e fraquezas, mas ele cumpre. Porque a palavra de Deus diz que nós, mesmo que nós venhamos ser infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E nós vemos no decorrer de toda a trajetória da vida de Abraão, desde o seu chamado, houve várias fraquezas e turbulências na sua vida de comunhão com Deus. E no decorrer de toda essa trajetória, ele cometeu várias fraquezas, mas como Deus, ele é soberano e chama, ele vai dando uma oportunidade e vai mudando a vida do ser humano. Porque Deus tinha feito uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa Deus ia se cumprir chamando alguém. E Deus olhou do céu e chamou Abrão e elegeu ele. E tirou de lá do meio daquele povo idólatra. E nós vemos que ele disse para Abrão que ele seria. Abrão, ele tinha um nome de Abrão, que significa Pai exaltado. E a palavra de Deus diz que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. E Abrão, com sua humildade, ouviu a voz e obedeceu o chamado imperativo de Deus. E no decorrer da sua caminhada, os seus tropeços e falha, Deus jamais deixaria de cumprir a sua promessa. E quando Abrão estava com 75 anos, Deus chama ele e faz essa promessa que dele ia nascer, ele ia ser pai de uma grande nação.
Depois Deus novamente chama ele e dá uma palavra exortativa, dizendo: Abrão, anda na minha presença e ser perfeito. E quando chegou a idade de 86 anos, Deus tinha feito uma promessa para ele que lhe daria um filho dos seus lombos, que ele falou que não tinha filho e seu mordomo Eliezer poderia ser herdeiro da sua herança, mas Deus fez uma promessa. E Deus sempre cumprirá, independente das nossas falhas. Nós vemos que os anos se passaram e aparentemente a gente olha para a vida de Abraão e parece no nosso pensamento ainda humano que ele tinha se esquecido da promessa que Deus tinha feito para ele. E sua mulher, sendo estéril, Sarai, ela se precipitou, já velha, sua velhice, chamou sua serva Agar e deu a Abrão para que ela concebesse e lhe desse um filho. E trouxe grandes consequências para a vida do casal. E no capítulo 17 desse mesmo versículo de Gênesis, nós vemos que Abraão estava com 86 anos quando nasceu Ismael, dado por Agar, a serva de sua mulher Sarai. E aparentemente Abraão ficou, parece, satisfeito com o nascimento de Ismael. Mas Deus, que é soberano para cumprir a sua promessa, ele tem uma conversa com Abraão que lhe daria um filho que ia se cumprir a promessa que Deus tinha feito para ele. E nós sabemos que no decorrer do tempo, dos anos, passaram 14 anos, quando Abraão estava com 100 anos, Sara concebe o seu filho Isaque. E Abraão amou o seu filho de uma maneira tão especial, que Deus, que é poderoso e conhece o íntimo de cada um de nós, olhando para Abraão, ele fez um pedido que sacrificasse o seu filho Isaque. E Abraão não duvidou e nem retrocedeu daquilo que Deus tinha lhe pedido. Ele subiu ao monte Moriá e lá ele ia sacrificar o seu filho amado Isaque. Mas como Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, quando Abraão faz todo aquele gesto de sacrificar o seu filho, Deus brada do céu e disse para Abraão palavras. E Isaque agora pergunta ao pai: Pai, eu vejo a lenha e o fogo, onde
está o cordeiro? Ele responde: Deus proverá. Está vendo? Que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. E essa lição que fala da confirmação de uma promessa, e Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, com todos as suas fragilidade humana, mas o nosso Deus, ele é o mesmo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que mesmo que nós venhamos ser infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E aqui, na verdade prática da lição, ela diz claramente que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse pacto que Deus fez com Abraão foi para dar origem a uma nação de um povo escolhido, que foi o povo judeu, que aonde Jesus, ele é dessa genealogia que saiu dos lombos de Abraão. Por isso que o pacto que Deus fez com Abraão, que é o nosso pai na fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Deus mudou o nome de Abrão, porque Abrão significa exaltado. E quantas pessoas hoje se exaltam por se achar mais espiritual, mais significante do que outras pessoas no reino de Deus. Mas quando nós vamos olhar para a palavra, Deus não faz acepção de pessoas. Vemos que durante a sua caminhada houve várias turbulências na vida de Abraão, mas Deus não levou em conta. Por isso que o Senhor, ele sempre está trazendo uma palavra de alerta para nós. Por isso que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mas como nós, crente, pessoas falhas, e muitas vezes a nossa fé parece que ela oscila, mas quando nós procuramos reconhecer que Deus é soberano, a palavra de Deus, ela diz que como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. E Deus amava Abraão. Por isso que ele fez essa promessa.
se cumpriu e nós, como crente, não podemos retroceder às adversidades que se levantam muitas vezes contra nós. Por isso que o Senhor, Ele não olha pelas circunstâncias que muitas vezes quer nos abalar a nossa fé. E a fé é ela que nos conduz à presença de Deus. Deus é poderoso para fazer muito, muito além daquilo que nós pedimos e pensamos, pelo poder que nós opera. Por isso que Jesus, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E muitas vezes nós, como crentes, fazemos escolhas. O que é que nós queremos fazer? E o nosso pai na fé, Abraão, quando Deus determinou que ele sacrificasse seu filho Isaque, ele não tumbiou na fé. Ele subiu ao monte Moriá, como Deus tinha determinado. E muitas vezes nós, como crente, Deus determina que nós venhamos fazer algo que parece aos nossos olhos ser impossível. Por isso que Jesus, falando na sua palavra, se vós querdes ser meus amigos, fazeis tudo os que eu vos mando. E nós, como crente em Jesus, devemos tomar um exemplo de Abraão, o nosso pai na fé. E essa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, fala desse personagem que deu origem ao povo judeu, de onde deu a origem do movimento do cristianismo, porque Jesus era judeu. E nós sabemos que no capítulo 1 de Mateus fala da genealogia de Jesus e faz uma citação desse personagem de Abraão, que foi chamado por Deus para criar uma nação escolhida por Deus, de onde nasceria o Salvador Jesus Cristo. E como nós vemos na lição, estudamos, que Deus ia fazer de Abraão pai de uma grande nação, onde nós hoje fazemos parte desse povo escolhido, como diz o apóstolo Pedro, que nós somos um povo, uma nação santa, povo eleito, sacerdócio real, nação adquirida, chamada por Deus para anunciar as boas novas. Nós, como crente em Jesus,
devemos tomar como base a fé que nos trouxe o nosso pai Abraão na fé. Isto serve de um grande exemplo para nós, porque Deus, Ele cumpre com sua promessa na vida desse patriarca, mudando-lhe o nome de Abrão para Abraão.